Olá pessoal, então hoje nós vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo, depois das nossas avaliações aí, para a gente fechar os nossos conteúdos do primeiro trimestre. Hoje nós vamos falar sobre a parte 1 do nosso capítulo 3, monarquias absolutistas, a centralização política e os conflitos na Europa moderna. Né? Esse capítulo eu vou dividir ele em 3 partes, para não ficar muito pesado para vocês, né? E também por ser um assunto assim que a gente tem que conversar um pouco mais, para a gente entender, exemplificar. Então eu vou dividir em 3 partes o conteúdo aí desse capítulo, tá, minha gente? Primeira coisa, né? O que nós vamos falar, né? Porque quando a gente olha o título do capítulo, é Monarquias Absolutistas, a Centralização Política e os Conflitos na Europa Moderna. Trocando isso aí em miúdos, né? Para ficar melhor da gente entender, né? Primeiramente, nós vamos tratar aqui nesse capítulo da formação dos estados modernos na Europa, né? Como que surgiram os países, né? Como nós conhecemos hoje, igual nós vivemos um país, Brasil, né? O Brasil é um estado, é um país. Lá na Europa nós temos França, temos o Reino Unido, né? Inglaterra, temos a Espanha, temos Portugal, temos a Itália, a Alemanha, né? Vários países com um território definido, com um governo organizado. Só que nem sempre foi assim, né? Nem sempre a gente teve esse conceito de nação. No feudalismo, por exemplo, né, durante a Idade Média, que é o período que a gente estudou anteriormente, não existia aquela coisa de falar, eu sou francês, eu sou do país França, eu sou inglês, eu sou italiano, eu sou espanhol, eu sou português, eu sou alemão. Então não existia esse conceito de nacionalidade, de pertencimento a um país, né? E aí nesse capítulo a gente vai estudar como que esses países se formaram na Idade Moderna. Por isso que fala monarquias absolutistas, a centralização política e os conflitos na Europa moderna. Então nós vamos estudar a formação dos estados modernos na Europa. E esses primeiros estados, né, esses primeiros países, eles se organizaram com um governo nos moldes absolutistas. O que é isso aí, absolutista? É uma forma de governo onde o rei, o governante, ele é absoluto. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente disso aí daqui a pouco. Só para a gente introduzir mesmo. Então, as monarquias, né, as primeiras monarquias, os primeiros estados que se formaram aí na Idade Moderna, se formaram a partir dessa característica, dessa forma de governo que foi o absolutismo. Absolutismo vem da palavra absoluto, né? Onde o monarca, né, o governante, ele estava acima de tudo. O poder dele era absoluto, ele havia um abuso, né, de poder, tá? E aí ocorre uma centralização política, né? Nesse momento aí, que é o contrário do feudalismo, que é o período anterior, onde a gente percebe uma descentralização, uma fragmentação política por conta da existência dos feudos. Em cada feudo tinha o seu senhor feudal, que era a autoridade máxima, né? E muitos desses países lá da Europa, eles se formaram a partir de conflitos, né, que aconteceram, de guerras. Então, por isso que o capítulo traz conflitos na Europa moderna, tá? Então, minha gente, dando continuidade, então, o capítulo vai tratar, pegando aí pelo nosso resumo, o capítulo vai tratar da formação dos estados modernos na Europa, que surgem após o declínio ou crise do sistema feudal lá no continente europeu.
E no sistema feudal predominava, como eu falei agora há pouco, a fragmentação política. Cada senhor feudal tinha domínio político e econômico sobre o seu feudo, sobre a sua propriedade. Tem um historiador, que agora me falha o nome, que ele, ao se referir à Europa, ao continente europeu durante a Idade Média, durante o período feudal, ele diz que a Europa parecia uma colcha de retalhos, porque em cada quadradinho daquele, em cada propriedade, em cada feudo, tinha uma autoridade. Então nós não temos essa noção que nós temos hoje de país com território unificado e o poder político centralizado, igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o nosso governo ele é organizado de forma centralizada, né? As decisões que têm efeito sobre o território do nosso país são tomadas lá em Brasília, onde ficam os nossos governantes. Então, o governo está todo centralizado lá, né? Então, isso é uma noção que surge aí na Idade Moderna, né? E de lá para cá, os governos vêm se aperfeiçoando, né, na sua forma de organização, de forma que esses governos tenham mais participação, mais respeito à vontade popular, mais democracia, né? Então, de lá para cá, a coisa foi se aperfeiçoando. Bom, primeiramente, antes da gente entrar na questão da formação do Estado moderno, das monarquias absolutistas, vamos entender uma coisa. O que é o Estado? Né? O que é Estado? Vamos trazer esse conceito aqui para vocês, para ficar bem claro, para a gente entender. O Estado é a instituição que cuida dos assuntos públicos, que organiza a nossa vida em sociedade. Então, o Estado, que é o governo, né, hoje a gente tem a nível municipal, nós temos o prefeito, os vereadores, né, nós temos a prefeitura. No Estado, nós temos o governador, mais os deputados estaduais. Nós temos o presidente, temos os senadores, os deputados federais, né? Eles representam o quê? Eles representam o Estado ou o poder público, né? E a função do Estado é organizar a nossa vida em sociedade, né? Então também podemos entender o Estado como poder público, né? Que está acima de toda a sociedade. Todos nós temos que respeitar o que o Estado, né, o que o poder público determina para a gente, enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas. Né? Sem a figura de um Estado, né, de um governo, a nossa vida ia ser completamente bagunçada, né? Ia ser um caos. Né? Então, exemplos, né, de como que o Estado atua na nossa vida. Né? Ele elabora, o poder público elabora leis, né, que regulam a nossa convivência uns com os outros. O Estado tem a função de arrecadar impostos para cuidar dos serviços públicos, da segurança, dos assuntos públicos, né? Para pagar os funcionários que cuidam, por exemplo, da limpeza pública, da nossa rede de esgoto, da água, do fornecimento de energia elétrica, né? Da limpeza urbana, da coleta de lixo, enfim. Né? Então, por que eu estou trazendo esses exemplos para vocês, para a gente entender? Que foi a partir desse momento aí, que a gente está estudando agora, nesse capítulo, é que surge a figura do Estado para organizar a nossa vida, o Estado moderno. Né? Lá na Idade Moderna, hoje nós temos estados contemporâneos, mais adequados às realidades atuais, mais democráticos, né, com mais participação popular, que é uma diferença que a gente vai perceber quando a gente comparar aqui os estados modernos. Né? Então, o Estado moderno ele se caracteriza, de modo geral, pela centralização do poder político nas mãos de um governante, né, ou de um governo, liderado na época, né, por um monarca, por um rei.
não é? Hoje nós temos, na maioria dos países, repúblicas presidencialistas. Ainda temos reis em alguns países do mundo, só que esses reis governam sob um sistema parlamentar, né? Na maioria dos países hoje predomina o presidencialismo. Então, o Estado moderno se caracterizava de modo geral pela centralização do poder político na figura de um governo, liderado pelo monarca. E o que acontece também nesse momento? A unificação do território, do espaço desse país, que antes era dividido em vários feudos, em várias propriedades dos senhores feudais. E aí acontece a unificação desse território, com a cobrança de impostos sobre esse mesmo território, com a unificação da moeda, né? Nenhum país vive sem ter uma moeda unificada. Nós aqui no Brasil, por exemplo, temos o real, que é a nossa moeda. Nós temos impostos que são cobrados no território todo. E assim se organiza a vida pública, né? Então, esses países que surgiram assim, esses estados que surgiram nesse molde, nesse formato, surgiram lá na Idade Moderna, tá? E esse surgimento desses estados, dessas instituições públicas, ocorreu num momento de transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Aconteceu naquele momento também do renascimento comercial e urbano, onde o comércio ele começa a ganhar mais importância em detrimento da agricultura, que era a principal atividade econômica durante o feudalismo. Então o comércio ele passa a ter mais importância, as cidades vão crescendo novamente, a maioria das pessoas passa a priorizar o viver em cidades, né? E nisso, né, no meio de todas essas transformações, né, que acontecem ali na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, do feudalismo para o capitalismo comercial ou mercantilismo, acontece também a Reforma Protestante, que a gente estudou no capítulo anterior, aconteceu o Renascimento cultural. Então, no meio de todo esse momento de transição, também surgem os estados modernos, tá? Então, eles aconteceram, né? Eles ocorreram aí nesse momento de transição, né? E foi também um momento de ascensão da burguesia, que era a classe dos comerciantes, né? Se o comércio era a principal atividade, essa classe ela vai ganhar mais importância no cenário social, né? Então, a burguesia, como ela era um grupo social, era uma classe envolvida com atividade comercial, o que a burguesia desejava? Ela desejava viver em um país com um território unificado, com moeda unificada, com impostos unificados, para que esse governo incentivasse a atividade comercial, tá? Bom, durante o período medieval existiam os reis, só que esses reis eles não reinavam de fato, eles eram reis apenas de títulos, né? Os reis reinavam, mas não governavam. E aí, nesse processo de centralização política e de surgimento dos estados modernos, esses reis vão passar a governar de fato, a exercer de fato a sua função, né? E aí, quais são os fatores que provocaram a crise do feudalismo e essa transição aí para esse modelo de organização política? Primeiro, que a gente traz aí no material, as Cruzadas, que foi aquela guerra entre cristãos e muçulmanos para libertar Jerusalém do controle dos povos árabes muçulmanos, né? E quando os europeus saem lá da Europa Ocidental e eles vão lá no Oriente fazer guerra para libertar a cidade de Jerusalém, né? Quando os cristãos entram em guerra
quando eles chegam lá no Oriente, eles conhecem muitas mercadorias que até então não eram conhecidas lá na Europa. Né? Tecidos finos, temperos, o próprio açúcar, né? Ele passa a ser conhecido aí nesse momento, tapeçarias, porcelanas finas, né? Vindas do Oriente. Essas especiarias, elas chegam ao conhecimento dos europeus nesse momento aí das cruzadas. Então isso fez com que a atividade comercial entre o Ocidente e o Oriente aumentasse, né, por conta das cruzadas, né, que reativaram o comércio de especiarias com o Oriente. Também acontece aí nesse momento de crise do feudalismo a peste negra ou peste bubônica, né? Pandemia, epidemia não é uma novidade aí do nosso tempo, a humanidade já enfrentou isso aí em outras épocas, né? E a peste bubônica ela acontece aí nesse momento de crise do feudalismo, que era uma doença que era transmitida pela picada da pulga dos ratos, que causava febre, infecção, e muitas pessoas morreram aí nesse momento, 1/3 da população europeia. E também acontece aí nesse momento, como nós já falamos, o renascimento comercial e urbano, né? Então, a partir da ocorrência do renascimento cultural, comercial e urbano, muitas transformações ocorreram na sociedade europeia, em aspecto social e econômico principalmente. E os burgueses ganham lugar de destaque, de classe que desponta aí nesse momento enquanto grupo mais rico, mais dinâmico da sociedade, né? Então os burgueses, os comerciantes, eles tinham um desejo, eles queriam, né, que o governo fosse organizado para que as atividades comerciais fossem incentivadas e organizadas também. Durante o feudalismo, em cada feudo existia um tipo de moeda e em cada feudo era cobrado um tipo de imposto. Aí como que a gente vai praticar o comércio, né, em diferentes partes, né, de um mesmo território, se em cada pedacinho ali de terra, em cada propriedade existe uma moeda, existe um imposto diferente. Então os burgueses começaram a apoiar a centralização das decisões políticas e econômicas na figura de um rei, de um monarca. Então a burguesia foi a classe que mais apoiou esse processo, tá? E a formação das monarquias absolutistas, elas são um reflexo, consequência e uma continuidade do Renascimento e da Reforma Protestante. Então esses três processos, né, o Renascimento comercial, cultural, urbano, a Reforma Protestante e a formação dos estados modernos, estão todos ligados dentro de um mesmo contexto histórico, viu, turma? Tá? Bom, agora vamos entender qual é o conceito de monarquia absolutista. Como eu falei com vocês, já dei aí algumas dicas anteriormente, a monarquia absolutista ela tem uma característica principal. Que característica é essa? É a concentração de poder político na figura dos reis, do rei, né? Que ele exerce um poder absoluto, que ele está acima da lei. Hoje, como que funciona a situação do poder? Hoje o poder ele está dividido em 3 esferas: o executivo, o legislativo e o judiciário. No nosso país, o executivo ele é desempenhado, né? Ele fica a cargo do presidente, ele executa as leis. O legislativo legisla, ele cria, elabora as leis. E o judiciário julga a aplicação das leis, né? Se as leis estão sendo cumpridas e aplicadas, né? E o governante, ele tem que obedecer à lei, à Constituição. Então, o poder do governante está limitado pelas leis, né?
E quem elege o governante são os povos dos países que escolhem os seus governantes, na maioria dos países é assim, né? Na monarquia absolutista, não. Não há esse entendimento de que o governante é escolhido pelo povo e que ele tem que trabalhar, agradar o povo. Não. Ele governa de acordo com seus critérios, de acordo com as suas vontades, né? E muitas vezes ele exerce essa vontade, esse poder, de forma arbitrária. Ou seja, as decisões desse rei, lá na monarquia absolutista da era moderna, dependem muito da vontade dele. Hoje a gente já tem um outro entendimento, que depende da vontade e da aprovação do povo, né? O governante está lá para servir o povo. Então foi um momento em que os governantes eles governavam de acordo com seus critérios, tá? E hoje nós temos aí, já ao contrário disso, né? Nós temos formas mais democráticas de organização do Estado, né? E nesse capítulo nós vamos acompanhar casos da formação dos seguintes países, Inglaterra, França, Espanha e Portugal, tá? Então, é importante que a gente entenda que nem sempre os estados se formaram de acordo com os mesmos moldes ou com o mesmo processo histórico, né? Cada país teve a sua história e o Estado ele não se formou ao mesmo tempo em todos os países, tá? Falando primeiramente do absolutismo monárquico, sociedade e economia. Então a apostila vai trazer para a gente aí, aqui na página 36, algumas condições e fatores que contribuíram para que o Estado absolutista se formasse aí nesses moldes, né, desse jeito, nessa forma de organização absoluta, né? O que caracterizou, né, o Estado absolutista? Primeiro, o rei vai e cria o quê? Um exército, porque se ele quer ser absoluto, se ele quer ser o bambambam, o manda-chuva, ele tem que impor autoridade sobre o povo, ele tem que impor força e ele tem que ser respeitado. E para isso ele precisa montar o quê? Um exército permanente, que vai ser a autoridade do rei sobre o povo e também para dar segurança ao povo, né? Também, para que o Estado absolutista se organizasse, foi necessário o apoio dos grupos dominantes, das classes dominantes da sociedade naquele momento lá da Europa moderna, que são quem? A nobreza, que tinha interesse em manter seus privilégios, seus títulos, né? E a burguesia, que era a classe dos comerciantes que tinha interesse em expandir os seus negócios. Também foi necessário, para que o Estado absolutista se formasse, a imposição de leis que justificavam, que dizia que era correto o poder do rei, né, para sustentar. Porque hoje tudo a gente pergunta, né? Mas isso está na lei? Isso está previsto em lei? Então a lei, para nós, ela é um parâmetro para dizer se aquilo é certo ou se é errado. Então, naquele momento também foram criadas leis para justificar, para dizer às pessoas que aquele poder absoluto, né, aquela concentração de poder na figura do rei era correta, tá? Também foi necessário nesse momento aí a criação de um grupo de funcionários públicos para auxiliar o governo, né, para administrar e ajudar nos assuntos públicos, tá? Também
nesse momento aí, ocorre o que? A uniformização da economia, o rei unifica os impostos e as moedas de um mesmo território, unificado, né? Para unificar as práticas econômicas. E nisso aí que o rei teve o apoio da burguesia comerciante. Tá? Também foi importante para que o Estado absolutista funcionasse a chamada teoria do direito divino para governar. Hoje nós temos o entendimento de que o governante, para governar, ele tem que ter o apoio do povo. Ele tem que ser eleito pelo povo. Logo, o poder emana de onde? Do povo. A soberania, ela está nas mãos do povo, porque é o povo que escolhe. E se o governante não faz a vontade do povo, ele não serve para governar. Durante a formação dos estados modernos, o que acontecia? Acreditava-se que o rei era um escolhido por Deus para governar o povo. Depois, mais à frente, nós vamos falar sobre quem criou essa teoria do direito divino dos reis, que foi Jacques Bossuet. Tá? O monarca é escolhido e abençoado por Deus para governar. Então, as pessoas tinham entendimento que tinham que obedecer o rei, pois obedecendo o rei, elas estariam obedecendo ao próprio Deus. Então é importante a gente marcar que isso aí é um sintoma de como ainda a sociedade ela era atravessada por uma mentalidade religiosa, onde a igreja apoiava o monarca, né? E ela dizia que as pessoas deveriam respeitar aquele monarca para não serem amaldiçoadas por Deus. Tá bem? No que diz respeito à economia, predominou nos primeiros estados modernos a política econômica que ficou conhecida como mercantilismo, né, que foi o sistema econômico adotado por essas monarquias absolutistas. E nós vamos trazer aí, na página 37, esse quadro aqui, ó, as características do mercantilismo, né? E a primeira característica que a apostila traz para a gente aí é o metalismo, né? O que é o metalismo? Primeira característica aí do mercantilismo. Diz o seguinte: a riqueza de um país é definida pela quantidade de metais preciosos que esse país acumula, que esse país guarda. Né? Então, quanto mais metais preciosos, né, ouro e prata, esse país tiver, mais rico ele é. Né? E para que isso acontecesse, esse país deveria manter a balança comercial favorável, que é a segunda característica ou prática do mercantilismo. O que é uma balança comercial favorável? É o país que vende mais do que compra. É o país que exporta mais do que importa. Então, quando a balança comercial ela é favorável, acontece o superávit. E isso a gente escuta muito nos jornais. Então, se o país vendeu, exportou mais do que importou, ele está com a balança comercial, ó, joia. Acontece superávit. Agora, se ele importou mais do que exportou, acontece o quê? Déficit, tá? Que é outro termo que a gente escuta muito aí também no jornal, né? Que a gente vê muito aí nas notícias, né? Quando se fala em economia. Também é característica do mercantilismo o protecionismo, que é a proteção da economia através da criação de impostos e taxas alfandegárias. Por exemplo, eu crio um imposto para taxar os produtos importados de forma que eles fiquem mais caros que os produtos nacionais. Vamos supor que eu tenho sapato que é fabricado aqui dentro do meu país e tem sapato que vem de fora. Eu cobro uma taxa para esse produto que vem de fora ser vendido aqui dentro do país. Então isso é uma forma de eu proteger a economia, tá? E também é uma prática do mercantilismo a criação de colônias. O que é a criação de colônias? É a dominação de territórios, né?
os países passam a ocupar territórios fora lá da Europa, igual Portugal colonizou o Brasil, né? Criou aqui, o Brasil era uma colônia de Portugal, e esses territórios vão fornecer o quê? Matéria-prima para a fabricação de produtos manufaturados, por exemplo, algodão para fabricar tecido, né? Açúcar, né? Tudo é matéria-prima. Metais preciosos e produtos para o comércio, para fazer a economia do país funcionar. Tá bem, gente? Então nós vamos parar por aqui hoje. Essa é a primeira parte aí do nosso estudo e depois a gente continua, tá bem? Valeu!